Olá, seja bem-vindo à aula de hoje. Nessa aula, nós vamos falar um pouquinho sobre algumas metodologias que podem ser adotadas para trabalhar os conteúdos na disciplina de ciências. Vamos conhecer um pouquinho sobre ciência, tecnologia, sociedade e ambiente, CTSA, interdisciplinaridade e os temas transversais. Vamos falar sobre as características de cada um deles e também algumas semelhanças e diferenças entre eles. Vamos lá? Então, nesta aula, nós vamos falar um pouquinho sobre CTSA, interdisciplinaridade e os temas transversais, e como eles podem ser inseridos e de que forma podem auxiliar no ensino de ciências. Como nós já vimos nas aulas anteriores, nas outras aulas, discutimos bastante, existe uma discussão cada vez maior da importância do professor buscar inserir em suas aulas práticas pedagógicas, metodologias que valorizem o estudante como sendo o foco da aprendizagem. É em torno do aluno que a aprendizagem deve ser pensada, pois o aluno é o foco principal. Os conhecimentos, eles devem ser trabalhados sempre de forma que valorizem aquilo que o aluno já sabe sobre o assunto e aquilo que o aluno vivencia diariamente. E além disso, os conhecimentos, eles devem servir para preparar o estudante para poder agir crítica e conscientemente na sociedade em que ele vive. Então, é para isso que nós devemos buscar sempre práticas de ensino que auxiliem nesse sentido de uma valorização daquilo que o aluno já sabe, da vivência do aluno. Assim, então, devido a isso, surgem diversas metodologias de ensino e propostas pedagógicas para abordar os conteúdos que objetivam formar cidadãos capazes de atuar nas mais diversas áreas de sociedade. Então, é para isso que a gente vai buscar novas metodologias, diferentes práticas, para capacitar de fato o estudante a atuar nas diversas áreas da sociedade em que esse aluno está inserido. Nesse sentido, buscando práticas e metodologias diversificadas, tem-se a abordagem dos conteúdos com base na ciência, tecnologia, sociedade e ambiente. Inicialmente, falava-se ciência, tecnologia e sociedade, CTS, mas mais atualmente, então mais recentemente, foi inserido também o termo ambiente, ciência, tecnologia, sociedade e ambiente, e aí ficou CTSA. E a gente já vai ver um pouquinho mais sobre o que significa isso. Então, em uma sociedade que é cada vez mais influenciada e movida, pela ciência e pela tecnologia, porque a tecnologia ela é resultado da ciência, das aplicações tecnológicas, Então, essa ciência e essa tecnologia causam impactos, sejam impactos positivos e também impactos negativos. A gente precisa considerar os dois tipos, tanto os efeitos positivos quanto os negativos da ciência e da tecnologia causam na sociedade e no ambiente. Torna-se, então, cada vez mais necessário abordar os conteúdos nessa perspectiva, discutindo sempre os efeitos da ciência e da tecnologia na sociedade e no meio ambiente, tanto os efeitos positivos como os efeitos negativos. E é isso que significa CTSA. Com uma abordagem na forma de CTSA, pode-se também enfatizar a interdependência e a relação que a ciência tem com os aspectos sociais, históricos, econômicos, políticos, culturais, bem como valores, interesses e ideologias que orientam o desenvolvimento científico e tecnológico e também o seu uso no cotidiano. Então, a abordagem dos conteúdos na forma de CTSA, ela é muito abrangente, pode envolver diferentes tipos de conhecimentos, E é por isso que é tão importante de ser trabalhado em sala de aula. Assim, então, aqui trazendo uma citação de Andrade e Almeida, de 2017,
eles falam que é importante que os estudantes compreendam as relações de poder que envolvem ciência e tecnologia, sua influência no cotidiano e os mitos que essas relações envolvem, para que possam se posicionar diante dos dilemas sociocientíficos. O que significa isso, né? Os alunos precisam ter conhecimento daquilo, tanto do que é verdade quanto dos mitos, para que eles possam tomar posição. A gente só pode se posicionar, a gente só pode opinar sobre alguma coisa que a gente conhece, né? Sobre algo que a gente tem conhecimento. Então, por isso é tão importante discutir esses aspectos da ciência, da tecnologia, né? Aqui eu coloquei, então, um exemplo de assunto que pode ser trabalhado numa perspectiva de CTSA, que seria, então, o uso de agrotóxicos no ensino de ciência. Pode ser trabalhado principalmente nos anos iniciais do ensino fundamental, né? Quando você vai discutir conteúdos referentes à alimentação, por exemplo, à agricultura, esse é um assunto bem importante que pode ser discutido nos aspectos científicos. Então, a gente vai trabalhar a parte científica dos agrotóxicos, né? O que eles são, o que eles significam, quais são os tipos que existem no mercado. Também os aspectos tecnológicos, ou seja, como eles são aplicados, né? Quais as tecnologias estão envolvidas na aplicação de agrotóxicos. Como eles são, a sua importância, por que eles servem para as plantas e principalmente para as plantações de grande escala, né? Também os aspectos sociais envolvidos, que estão relacionados com a produção de alimento para a população, ou seja, se não fossem os agrotóxicos, será que teria alimento suficiente para toda a população mundial? Como eles são os efeitos, né, que eles podem causar em quem aplica e qual a importância de se usar os equipamentos adequados e quais os efeitos também para nós, consumidores, né, que consumimos diariamente produtos com agrotóxicos, o que isso pode causar a longo tempo. E também os aspectos ambientais, com certeza, devem ser trabalhados, o que significam isso? Os efeitos nocivos que os agrotóxicos podem causar no meio ambiente. Então, no solo, tanto no solo, na água, próximo ao local em que eles foram aplicados, quanto o descarte incorreto das embalagens desses agrotóxicos, né? Então, é um tema que abre um leque grande de discussão de assuntos que podem ser discutidos em sala de aula numa perspectiva de CTSA. E aí eu coloquei como sugestão para ensino fundamental, né? Porque na educação infantil fica um pouco mais difícil de discutir isso, mas claro que sempre de forma superficial esses assuntos podem ir sendo abordados também. Outro assunto, então, outro exemplo que pode ser facilmente trabalhado em qualquer perspectiva, né? Mas nesse caso, numa perspectiva de CTSA, é a água. Então, pode-se discutir o tratamento para tornar a água potável, né? Como que acontece esse tratamento, quais são as etapas, que isso seria o conhecimento científico. Pode-se discutir o ciclo da água, né? Um outro exemplo de conteúdo no meio ambiente, né? Os diversos usos da água no cotidiano, todas as tecnologias que são envolvidas nos processos, né, de uso da água, de tratamento da água, desde a captação até a distribuição, os aspectos sociais e ambientais envolvidos, que seria a necessidade do uso consciente, né, uma conscientização para o uso da água, a poluição dos recursos hídricos, o acesso à água potável de diferentes populações, e aí a gente envolve a parte sociedade, né? A relação entre a água e as doenças, então a transmissão de doenças que acontece através da água contaminada, entre muitos outros assuntos que podem ser discutidos através do tema água numa perspectiva de CTSA. Esses assuntos que foram falados, eles podem ser abordados, principalmente a água, né, desde a educação infantil, mas é claro que sempre vai ser em diferentes níveis de aprofundamento. Por exemplo, pode-se propor, e é uma atividade riquíssima, a construção de uma horta na escola. Basta que a escola tenha um espaço para isso, né? As crianças devem participar em todas as etapas desse processo, desde pensar onde que vai ser a horta,
É importante que tenha sol na horta, que pegue sol, ou pode ser embaixo de árvores, numa sombra. Todas essas partes, né? Desde a execução até a colheita dos alimentos, é muito importante que as crianças participem de todas as etapas. E nesse sentido da horta, pode-se trabalhar o tema água também, pois as plantas vão precisar de água para se desenvolver, né? Se não chover, alguém vai precisar ir lá regar. Então, é um exemplo. Será que a gente precisa colocar agrotóxicos na horta da escola? Não, porque é uma produção pequena, em pequena escala, né? Então, tudo isso pode ser discutido. A horta na escola vocês vão me ver falando muitas vezes, porque realmente é uma atividade riquíssima, que abre uma possibilidade grande de discussão de vários conceitos, de vários conteúdos. Além disso, também, se for possível fazer uma horta na escola, né? Pode-se falar também sobre a necessidade dos nutrientes no solo. Por que o solo precisa ser rico em nutrientes para o desenvolvimento das plantas? E aí pode entrar a discussão sobre os adubos orgânicos e os agrotóxicos, porque os adubos orgânicos, eles são uma opção para produções menores, né? Para hortas menores, como seria uma horta na escola. Uma opção para não usar, né? Evitando o uso dos agrotóxicos. Claro que na educação infantil, se você for discutir isso, vai ser de forma mais superficial. E no ensino fundamental vai ser mais aprofundado, né? Mas esses assuntos podem ser abordados também. Também, se na escola tiver espaço, né, para isso, pode-se propor a elaboração de uma composteira. Então, o que a composteira faz? Você vai colocar lá na composteira o resíduo orgânico produzido na escola, que basicamente é o resto dos alimentos, né, do lanche das crianças, das refeições das crianças. E esses restos de alimentos vão se decompor e vai virar adubo para as plantas, vai virar um composto orgânico rico em nutrientes que pode ser usado lá na horta da escola. E assim, o que a gente pode discutir também? Esse lixo, que é resto de alimento, né, deixou de ser destinado lá para os aterros. E aí a gente está colaborando também com a diminuição da geração de lixo, né, porque os restos de alimentos, eles podem voltar para o solo, de onde eles vieram. Então, notem como é um ciclo, né? Então, são atividades, assim, simples, né? Relativamente simples de ser desenvolvida em sala de aula, na escola, né? Porque não vai fazer isso dentro de uma sala de aula, mas que podem gerar grandes e riquíssimas discussões de diversos conteúdos. Pode-se fazer também uma analogia com a nossa alimentação e as plantas, né? Para que a gente possa crescer e se desenvolver com saúde, a gente precisa de uma alimentação variada, que seja rica em nutrientes. Precisamos também consumir água, é muito importante o consumo de água, e a gente está sempre reforçando isso com as crianças, né? Precisamos pegar um sol, por que é tão importante às vezes a gente pegar o sol? Não aquele sol do meio-dia, mas o sol da manhã, o sol do fim da tarde. E tudo isso se relaciona com as plantas são exatamente assim como nós. Para que elas possam se desenvolver, para que possam crescer, gerar frutos, né? As plantas que produzem frutos, elas também vão precisar de água, de sol e de nutrientes. Como que elas obtêm esses nutrientes? Através do solo, né? Dos adubos colocados lá no solo. Então, isso pode ser relacionado também. Então, aqui, esses exemplos que foram abordados, tanto da horta quanto dos agrotóxicos, da água, eles servem para mostrar como pode ser simples trabalhar em uma perspectiva de CTSA, de Ciência, Tecnologia, Sociedade e Ambiente. Porque se nós formos parar para pensar, todo e qualquer assunto, ele pode ser trabalhado dessa forma, porque ainda mais agora, né, atualmente, tudo que a gente vai pensar envolve ciência, tecnologia, e se envolve ciência e tecnologia, obrigatoriamente vai ter impactos positivos ou negativos, ou os dois, no ambiente e na sociedade. Então, basta a gente olhar para os assuntos dessa forma, né? Olhar para tal conteúdo e pensar como que isso pode se aplicar na tecnologia, como que isso pode se aplicar na sociedade, né?
e aí desenvolver os conteúdos dessa forma, proporcionando assim uma aprendizagem efetiva, uma aprendizagem que envolva os estudantes e permita o seu desenvolvimento integral. E isso vai resultar em alunos preparados para atuar conscientemente no meio em que vivem. Então, não basta que os alunos possam atuar no meio em que eles estão inseridos, basta que é necessário que eles atuem com consciência do que eles estão fazendo, né? Com base em conhecimento mesmo. Nessa segunda parte, então, nós vamos falar um pouquinho sobre interdisciplinaridade, que é outra coisa, outra forma de trabalhar os conteúdos. Como que é, então, o que significa interdisciplinaridade, né? De uma forma bem simples, resumindo, ela realiza a articulação de saberes, ou seja, trata-se de abordar um determinado conteúdo ou um assunto com base no conhecimento científico de diferentes áreas, como por exemplo, trabalhar os aspectos matemáticos, biológicos, geográficos, filosóficos, né? De um determinado assunto. Pode ser compreendida também como uma troca entre as áreas do conhecimento. Então, para trabalhar de forma interdisciplinar, você não precisa abordar todas as áreas do conhecimento necessariamente. Você pode trabalhar duas ou mais, né? Já está trabalhando de forma interdisciplinar. Se você abordar conceitos de um determinado assunto, conceitos matemáticos e da parte das ciências naturais, por exemplo, já está trabalhando de forma interdisciplinar. A interdisciplinaridade, então, pode ser realizada com duas ou mais disciplinas, ou seja, isso que eu falei antes, você vai trabalhar na disciplina de ciências e de matemática, ou em português e em ciências, né? No mínimo duas, porque é de forma interdisciplinar, né? Então, precisa de no mínimo duas, mas pode ser mais também. Quanto mais, melhor também, se puder, né? Ela pode ser realizada por um único professor, por exemplo, na educação infantil. Geralmente, as turmas de educação infantil só tem um professor. Então, lá na educação infantil, eu não posso trabalhar de forma interdisciplinar porque não tem mais professores? Não é isso. Você pode, se você é professor, o único professor daquela turma, você pode trabalhar de forma interdisciplinar, abordando duas ou mais disciplinas, né? Conhecimentos, saberes demais, duas ou mais áreas, né? Mas ela também pode ser realizada por dois ou por mais professores numa mesma turma. Então, situações de turmas que possuem dois ou mais professores, por exemplo, professor de educação física geralmente tem, né? Pode trabalhar de forma interdisciplinar, selecionar algum conteúdo que seja comum, que dê para trabalhar, tanto no sentido das ciências, como no sentido da educação física, por exemplo. E aí, realizar esse trabalho. Trabalhando de forma interdisciplinar, as disciplinas elas deixam de ser tratadas como caixas separadas, né? Cada uma numa caixinha fechadinha, onde em cada caixinha dessa disciplina é depositado um tipo de conhecimento, que nada tem a ver com o que é trabalhado nas demais disciplinas, ou seja, é tudo desvinculado da realidade do estudante. Trabalhar no sentido de buscar a interdisciplinaridade é, portanto, uma maneira de superar a fragmentação dos conteúdos, né? Separados por disciplina, relacionando-os com diferentes conhecimentos. Então, eu vou trabalhar um conhecimento e vou relacionar com outro conhecimento de outra disciplina. E sempre com base na vivência dos estudantes, considerando também aquilo que os estudantes já sabem, os saberes prévios, né? O conhecimento prévio desses estudantes. Seja também, pode ser, esse conhecimento prévio pode ser com base no senso comum, aquilo que não é conhecimento científico, ou também em conhecimento que foi construído em etapas anteriores. Por exemplo, com alunos do segundo ano do ensino fundamental, eu preciso considerar o que eles aprenderam no primeiro ano, o que eles aprenderam na educação infantil. Sempre aproximando e relacionando os saberes, né? Para trabalhar, para deixar mais exemplificado aqui para vocês, né, como a gente pode trabalhar de forma interdisciplinar no ensino de ciências,
A gente pode usar o exemplo de um estudo sobre a pandemia causada pelo Covid, que é um tema atual, né, que está relacionado diretamente com a vivência dos estudantes, de todo mundo, né? Não tem quem não saiba o que significa a pandemia e o Covid, né? E esse tema, esse assunto, ele pode ser abordado por diversas disciplinas, como eu vou mostrar agora para vocês. Por exemplo, na disciplina de Ciências do Ensino Fundamental, que é o nosso foco aqui. Pode-se trabalhar a parte fisiológica da doença, né? Como que ela atua, o que essa infecção causa, quais são os sintomas, os órgãos do corpo humano mais afetados, como a gente pode aumentar a nossa imunidade através de hábitos como alimentação, né? Mas também a gente pode trabalhar numa perspectiva de educação física, por exemplo, com a importância da atividade física para a manutenção da nossa saúde e para a imunidade. Então, notem que, neste sentido, a gente já envolveu duas disciplinas, já estamos falando de interdisciplinaridade, mas também nós podemos envolver a geografia, com análise dos mapas, por exemplo, dos casos, né, número de casos, mapas que mostrem vacinação, o avanço da vacinação por regiões, entre outros assuntos, né, que podem ser envolvidos nesse sentido. Então, esse já é um exemplo de interdisciplinaridade, de como trabalhar de forma interdisciplinar no ensino de ciências. Nesse sentido, a interdisciplinaridade implica um diálogo entre os campos dos saberes, então uma conversa, né, em que cada componente acolhe as contribuições do outro. Ou seja, há uma interação entre eles, há uma interação entre os componentes curriculares. O ensino de ciências vai conversar com a geografia, que vai conversar com a matemática. Então, vai sempre contribuindo, né? O que um pode acrescentar, qual troca que pode acontecer entre esses campos, né? Então, implica um diálogo enorme aqui. A interdisciplinaridade ela é mais uma forma de trabalhar os conteúdos de maneira contextualizada e relacionada também com a vivência dos estudantes, né? Visando assim uma aprendizagem efetiva de fato. Então, o objetivo de trabalhar os conteúdos de forma interdisciplinar é que se tenha uma aprendizagem efetiva de fato pelos estudantes. Nessa terceira parte, nós vamos falar um pouquinho sobre os temas transversais. Cada vez mais está em evidência, então, como foi falado anteriormente, a importância de superar a forma fragmentada de ensino, né? Essa fragmentação em que os conteúdos não se integram, eles não conversam entre si, trabalhando de forma a preparar os estudantes para atuarem conscientemente nos locais em que vivem. Porque, como eu falei anteriormente, a gente só consegue atuar naquilo que a gente conhece, né? E nesse sentido, os temas transversais, eles podem instrumentalizar os estudantes para um maior entendimento da sociedade em que eles vivem, né? Podem fornecer ferramentas para que os estudantes consigam compreender melhor esse mundo em que vivem. Uma das principais características dos temas transversais é que eles não pertencem a uma única disciplina ou a uma única área, né? E justamente por esse motivo, eles devem ser trabalhados em todas as disciplinas, em todas as áreas do conhecimento e em todas as etapas da educação básica. Eles dizem respeito a temas que atravessam, a temas que perpassam por todas as disciplinas. São temas comuns, de discussão comum na sociedade. E esses temas, eles envolvem sobre um aprender sobre a realidade, aprender na e da realidade, para intervir na realidade e poder transformá-la. Então, notem que tudo isso está relacionado com a realidade dos estudantes. Aprender sobre, na, da realidade, para intervir e poder transformá-la, certo? Ainda podemos dizer que são modos de se trabalhar o conhecimento que buscam uma reintegração de aspectos que ficaram isolados pelo tratamento disciplinar.
Então, os temas transversais, eles abrangem todas as disciplinas que abrangem todas as áreas, buscando reintegrar os aspectos que foram isolados anteriormente, né, pelo tratamento separado de cada disciplina. É isso que eles visam superar essa fragmentação. Em uma das aulas, nós vimos sobre os documentos que eles norteiam a educação brasileira, certo? Entre esses documentos, nós vimos os PCNs, os Parâmetros Curriculares Nacionais, que foram aprovados lá em 1996. Esse documento, os PCNs, eles recomendaram pela primeira vez os temas transversais, acompanhando a reestruturação do sistema de ensino, lá em 1996. Nos PCNs, os temas transversais eram 6, conforme nós podemos ver nessa imagem a seguir, ali que vocês podem ver. Então, quais eram os temas? Ética, orientação sexual, pluralidade cultural, meio ambiente, trabalho e consumo e saúde. Esses eram os temas transversais que foram discutidos pela primeira vez lá em 1996. Ou seja, todas as disciplinas deveriam buscar inserir nas suas aulas, inserir nas suas discussões esses aspectos envolvendo saúde, ética, pluralidade cultural, enfim, todos esses temas. Claro que nem sempre em uma aula você vai envolver todos os temas, né? Mas buscar trabalhar esses temas ao longo do desenvolvimento dos conteúdos da matéria em si. Nessa época, então, já se pensava, já se falava sobre a importância de relacionar os conteúdos das disciplinas com a vida, com a vivência desses alunos, né? Aplicando esse conhecimento científico. E isso ganhou ainda mais força com a Base Nacional Comum Curricular, que foi aprovada em 2017. Mas qual que é a principal diferença entre esses dois documentos? Os PCNs, eles tinham natureza flexível, ou seja, podiam ser adaptados às realidades de cada sistema de ensino de cada região. E nesse contexto ficava a critério de cada rede de ensino, de cada escola, se queria incluí-los ou não em seus currículos. Então, os PCNs, eles eram opcionais, né? Já na BNCC, eles aparecem como sendo obrigatórios na prática pedagógica. Além de alterarem o nome dos temas transversais na BNCC, passam a ser tratados como temas contemporâneos transversais. Na BNCC, os temas transversais, então, eles passam a ser denominados temas contemporâneos e, além disso, a BNCC diz que cabe aos sistemas e redes de ensino, assim como às escolas em suas respectivas esferas de autonomia e competência, incorporar aos currículos e às propostas pedagógicas a abordagem de temas contemporâneos que afetam a vida humana em escala local, regional e global, preferencialmente de forma transversal e integradora. Então, isso é o que diz a BNCC na sua página 19 sobre esses temas transversais. Então, diferentemente dos PCNs, em que os temas transversais não eram obrigatórios, na BNCC eles passam a ser uma referência nacional obrigatória para a elaboração ou também para a adequação dos currículos, né? E propostas pedagógicas, ampliados então como temas contemporâneos transversais e sendo considerados como um conjunto de aprendizagens essenciais e indispensáveis a que todos os estudantes, crianças, jovens e adultos têm direito. É isso que fala então na BNCC sobre esses temas, certo? Então é importante destacar a diferença. Nos PCNs eram opcionais, na BNCC são obrigatórios. Além disso, então, além dessa diferença, enquanto lá nos PCNs, como a gente já viu, eram abordados 6 temas transversais, a BNCC aponta 6 microáreas temáticas. Então, 6 microáreas em que os temas transversais estão inseridos. Quais são essas microáreas? Cidadania e civismo, ciência e tecnologia, economia, meio ambiente, multiculturalismo e saúde. Englobando, então, dentro dessas microáreas, estão englobados 15 temas contemporâneos que afetam a vida humana em escala local, regional e global. Então, são temas
que estão presentes na discussão da nossa sociedade, né? Temas relevantes para a nossa sociedade. Quais são esses temas, então? Então, ali vocês podem ver que está dividido em 6 microáreas, né? Cada caixinha dessas apresenta uma microárea, ou seja, meio ambiente é uma microárea, economia é outra, saúde é outra. E dentro dessas microáreas estão os temas transversais. Então, quais são os temas transversais que devem ser trabalhados na microárea do meio ambiente? Educação ambiental e educação para o consumo. O que isso significa? A disciplina de ciências, a disciplina de matemática, a disciplina de português, todas elas devem trabalhar algum assunto em algum momento que envolva educação ambiental ou educação para o consumo, certo? E assim com todos esses temas. Outros temas, então, transversais: trabalho, educação financeira, educação fiscal, saúde, educação alimentar e nutricional, vida familiar e social, educação para o trânsito, educação em direitos humanos, direitos da criança e do adolescente, processo de envelhecimento, respeito e valorização do idoso, ciência e tecnologia, diversidade cultural, educação para a valorização do multiculturalismo nas matrizes históricas e culturais brasileiras. Esses são os 15 temas contemporâneos transversais que devem ser trabalhados em todas as séries, em todas as etapas da educação básica, certo? Como a gente pode ver, então, ali anteriormente, na imagem anterior, os temas transversais, eles são amplos o bastante para traduzir preocupações de todo o país. São questões que estão em debate na sociedade atual. Assim, pretende-se que esses temas integrem as disciplinas de forma a estarem presentes em todas elas, como eu falei, em todas as disciplinas e em todas as etapas do conhecimento, tanto na educação infantil quanto no ensino fundamental e ensino médio, né? Aqui, então, só um resuminho daquilo que foi falado, né? Nos PCNs, então, eles aparecem como temas transversais e não são obrigatórios. Já na BNCC, aparecem como temas contemporâneos transversais e são obrigatórios. É de extrema importância que nós, professores, ao prepararmos nossas aulas, possamos refletir a relevância daquilo que a gente ensina, né? Por que eu estou ensinando tal conteúdo? E também a forma como será ensinado, quais ferramentas que eu vou usar para ensinar tal conteúdo, considerando sempre a vivência do estudante, considerando sempre a realidade a qual a escola e o aluno estão inseridos, porque a realidade que eu vivo provavelmente é diferente da realidade que você, que está me ouvindo aí do outro lado, vive, né? Buscando sempre proporcionar uma educação que de fato vá colaborar com a melhora da qualidade de vida daquele aluno. Então, precisa fazer sentido para aquele aluno. Formando assim cidadãos críticos, cidadãos que são capazes de utilizar esse conhecimento que eles construíram para aplicar no seu dia a dia, né? Assim, a incorporação desses assuntos relacionados aos temas contemporâneos transversais, ela contribui para que os conteúdos científicos, que também são essenciais, se integrem aos conteúdos sociais e políticos, certo? Então, por isso que é muito importante a gente trabalhar esses temas contemporâneos transversais. Agora aqui comparando os temas transversais e interdisciplinaridade, eles não se anulam, tá? A gente não precisa optar por trabalhar ou de forma interdisciplinar ou trabalhar com os temas transversais. Pelo contrário, são propostas diferentes. Ou seja, um tema transversal pode, por exemplo, ser trabalhado de forma interdisciplinar, na abordagem de 2 ou mais disciplinas. Eu vou escolher um tema transversal e vou trabalhar ele na ciência, na matemática, no português, de forma interdisciplinar, certo? Então, eles se complementam, são propostas diferentes. Inclusive, fala-se também na BNCC que os temas contemporâneos transversais, eles devem ser trabalhados numa perspectiva intradisciplinar, transdisciplinar e interdisciplinar. E agora a gente vai ver o que significa cada uma dessas abordagens de acordo com a própria BNCC, lá na página 18, para quem quiser verificar, certo? Então, inicialmente, vamos ver
a parte intradisciplinar. Eu vou trabalhar um tema contemporâneo na abordagem de uma disciplina. Então, lá na disciplina de ciências, eu vou trabalhar o tema contemporâneo saúde, por exemplo, de forma interdisciplinar, que é aquilo que a gente já falou antes. É a abordagem dos conteúdos relacionados aos temas contemporâneos, de forma integrada aos conteúdos de cada componente curricular. Eu vou integrar esses temas lá na ciência, lá na matemática, lá na geografia. Nesse pressuposto, então, um tema contemporâneo transversal pode ser trabalhado envolvendo 2 ou mais componentes curriculares, né? De forma interdisciplinar, como foi dito anteriormente. E transdisciplinar, o que significa isso, né? A transdisciplinaridade contribui para que o conhecimento construído extrapole o conteúdo escolar, uma vez que favorece a flexibilização de barreiras que possam existir entre as diversas áreas do conhecimento, possibilitando assim a abertura para a articulação entre essas áreas. Essa abordagem contribui para reduzir a fragmentação do conhecimento, ao mesmo tempo em que busca compreender os múltiplos, os complexos elementos da realidade que afetam a vida em sociedade. Então, a transdisciplinaridade vai extrapolar o que é escolar, relacionando com a vivência, relacionando com o dia a dia, né? Contribuindo de fato para a aprendizagem dos estudantes. Os temas transversais, então. Aplicando esses temas na educação infantil e no ensino fundamental, como que a gente pode fazer? Alguns exemplos, né, práticos de como pode ser trabalhado. Com os alunos da educação infantil, por exemplo, é possível trabalhar tais temas por meio da contação de histórias, brincadeiras lúdicas. A gente sabe que na educação infantil, todo e qualquer conhecimento, todo e qualquer conteúdo deve ser trabalhado com base em interações e brincadeiras. É brincando, é interagindo que as crianças aprendem, né? Então, a gente, como professores, nós devemos proporcionar a oportunidade para que essas crianças desenvolvam as aprendizagens, através de contação de história, de brincadeiras, usando e abusando da ludicidade, sempre buscando a ludicidade. Um exemplo aqui, então, para trabalhar os temas transversais em ciências na educação infantil. Pode-se, então, partir da ideia da construção de uma horta na escola, como eu já falei antes. Essa horta pode originar uma discussão muito abrangente de diferentes temas, como, por exemplo, meio ambiente e saúde. Vocês vão me ver, como eu já falei, falando sobre horta muitas vezes, porque é uma atividade riquíssima e não é difícil de fazer. Vocês podem pensar que dá trabalho, mas, assim, é bem bacana, é uma atividade bem legal de fazer com as crianças mesmo. Pode-se aqui também, nessa parte da horta, inserir uma discussão sobre educação ambiental, educação para o consumo, a quantidade de coisas que a gente compra, por exemplo, quantas embalagens vem, um pacote de bolacha, por exemplo, que eu chego em casa, vai estar dentro de uma embalagem, vai estar dentro de outra sacola plástica, certo? Também serve para trabalhar a educação alimentar, nutricional. Então, vejam como uma simples horta pode abranger toda uma discussão envolvendo diversos temas contemporâneos transversais. Claro que com as limitações da faixa etária, a gente não vai aprofundar tanto, porque a gente está falando da educação infantil, né? Mas sempre pode ser adaptado, tudo pode ser adaptado e trabalhado. Aqui também vamos falar sobre como os temas transversais podem ser trabalhados no ensino fundamental. Nessa etapa, o nível de compreensão dos alunos permite um avanço das discussões, né? A gente pode trabalhar de forma mais avançada. E uma ideia que eu trago para vocês é trabalhar a questão da ética relacionada ao uso da ciência e tecnologia. Porque existe aquele pensamento de que a ciência é má, né? Por exemplo, as pessoas usam a ciência para fazer algumas coisas ruins, como, por exemplo, a fraude do leite que aconteceu há um tempo atrás. Esse é um ótimo exemplo de situação que pode ser usado para trabalhar os temas transversais. E aí pode se envolver discussões sobre saúde, sobre alimentação, mas partindo de um princípio ético, né? Discutindo o caráter positivo e negativo da ciência, mas destacando que não é a ciência que é má, no caso das fraudes, né? Mas as pessoas que, por falta de ética,
usam do conhecimento científico que construíram para prejudicar outras pessoas, para ter benefícios financeiros, né? Como foi nesse caso da fraude do leite. Então, eu sei que eu posso adicionar tal substância lá, naquele leite estragado, que eu vou conseguir aproveitar aquele leite. Mas e aí, o que esse leite vai causar na pessoa que está tomando? Eu não penso nisso, não me coloco no lugar do outro? Aonde que está a ética por trás disso? Então, são exemplos assim simples, né? Um exemplo de cada etapa que eu coloquei aqui para trabalhar, mas que podem servir para discutir inúmeros temas transversais, né? E aí o professor vai saber quanto pode aprofundar, até onde que pode discutir, de acordo com a faixa etária, de acordo com a compreensão dos seus alunos, né? O professor sempre conhece os alunos, até que ponto pode avançar no conhecimento. E aqui, então, um resumo do que foi discutido. Chegamos ao final dessa aula em que foi falado sobre ciência, tecnologia, sociedade e ambiente, cuja sigla é CTSA. Vimos também sobre a importância sobre a interdisciplinaridade, né, sobre a sua importância, que assim como CTSA, ela se trata de uma maneira de abordar os conteúdos de ciências, né, maneiras de buscar tornar esses conteúdos mais atrativos, mais relacionados com a vivência dos estudantes. Ainda vimos sobre os temas contemporâneos transversais, e todas essas propostas elas têm em comum que o objetivo delas é tornar o ensino cada vez mais contextualizado, relacionado com a vivência, e a aprendizagem cada vez mais significativa para os estudantes, que eles aprendam de fato, para que se tornem cidadãos capazes de atuar criticamente na sociedade, com base naquilo que eles aprenderam. Aqui algumas referências que foram utilizadas para a elaboração desta aula. E aí, conseguiu entender o que foi discutido nessa aula? Se ainda ficaram algumas dúvidas, você pode voltar e olhar o material quantas vezes forem necessárias antes de responder o questionário. Lembrando que o questionário foi construído em cima do que diz o texto base. Agradeço por você ter assistido essa aula até o final e desejo bons estudos. Até mais!